estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo neste domingo. E chegou o momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se A Parábola do Semeador. A Parábola do Semeador. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 1 a 10, o nosso Senhor Jesus, Ele nos contou esta parábola e dizia: outra vez, à beira-mar, Jesus começou a ensinar, e uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Por isso, entrou no barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em terra à beira-mar. Ele se pôs a ensinar-lhes muitas coisas em parábolas. No seu ensinamento, dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, a semente se queimou e secou, porque não tinha raízes. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Esses cresceram e a sufocaram, e por isso não deu fruto. E outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram frutos 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficaram a sós, os que estavam com ele, junto com os 12, faziam perguntas sobre as parábolas. Ele dizia-lhes: a vós é confiado o ministério do reino de Deus, mas para eles que estão fora, tudo é apresentado em parábolas, de modo que, por mais que olhem, não entendem e não se convertem, nem são perdoados. Jesus então perguntou-lhes: não compreendeis esta parábola? Como então compreendereis todas as outras parábolas? E aí começou a explicar aos seus apóstolos: o semeador semeia a palavra. Os da beira do caminho, onde é semeada a palavra, são os que ouvem, mas logo vem Satanás e arranca a palavra semeada neles. Os do terreno cheio de pedras são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos, são de momento. Chegando a tribulação ou perseguição por causa da palavra, desistem logo. Outros ainda são os que foram semeados entre os espinhos. São os que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e os outros desejos, a palavra é sufocada e fica sem fruto. E os que foram semeados em terra boa são os que ouvem a palavra e as acolhem e produzem frutos 30, 60 e 100 por um. Palavra do Senhor Jesus.
Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus, Ele coloca 4 palavras do semeador. O semeador saiu a semear. Uma parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu em terreno cheio de pedras, outra parte caiu no meio dos espinhos, e as outras sementes caíram em terra boa. Os da beira do caminho, onde é semeada a palavra, são os que ouvem a palavra de Deus. Muitos ouvem a palavra de Deus, vem na igreja e ouvem a palavra de Deus, mas logo vem Satanás e arranca a palavra semeada dentro do coração deles. Os do terreno cheio de pedras são aqueles que, ao ouvirem a palavra de Deus, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são apenas de momento, foram na casa do Senhor só de momento, chegando tribulação ou perseguição na vida deles, por causa da palavra desistem logo. Os outros ainda são os que foram semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, do poder, a perda de alguém e os outros desejos da carne, a palavra fica sufocada e fica sem fruto. E os que foram semeados em terra boa, esses sim são aqueles que se resistem a todas as tempestades. Os que foram semeados em terra boa são os que ouvem a palavra de Deus e as acolhem no coração e as praticando a palavra de Deus. Essas produzem frutos. Uns produzem 30 frutos, outros 60 frutos e outros 100 frutos. Quem acolhe a palavra de Deus, quem aceita a palavra de Deus, quem pratica a palavra de Deus, esse dá frutos para Deus.